A paz do Senhor a todos os nossos jovens, sejam todos bem-vindos à nossa pré-aula. Hoje, lição de número 9, dia 2 de março de 2025. Já estamos nos encaminhando para o término desse trimestre, mas temos ainda muitos assuntos para trabalhar, para conversar, e nós estamos estudando a carta de Tiago, isso mesmo. Uma vida prática e com certeza vai ser de grande valia para a sua vida. Eu convido você a, neste momento, mergulhar no conhecimento, a aprender a palavra de Deus, e é claro que nós iremos já citando o nosso tema de hoje, que é autenticidade e julgamento alheio. É muito interessante você ler os textos durante a semana, e isso vai fazer parte do seu devocional e vai te ajudar muito como meio de subsídio para a sua aula. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 10 nos diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A partir dessa lição, nós iremos compreender a natureza do julgamento alheio, os malefícios e se é que tem benefícios em julgar alguém, né? Muito bem, amados, nós sabemos que a carta de Tiago, ela vai nos trazer muitos conselhos práticos para a nossa vida cristã. Hoje, seja numa empresa, na igreja, no ministério, o relacionamento ele é primordial para você ter um ministério frutífero. Nós olhamos para Tiago e nós vemos que Tiago vai aqui trazer a ideia da natureza do julgamento humano. E a gente sabe que a natureza do homem, ela é inclinada para o mal, é inclinada para o pecado. E aqui Tiago vai apresentar uma das estratégias que o diabo vem utilizando nesses últimos tempos. Você, com certeza, professor, você que está assistindo a nossa pré-aula, você vai lembrar que há muitos anos atrás, as pessoas, ou os jovens, tinham aquela curiosidade, crescia na igreja, e aí era bem cobrado, falava-se bastante sobre a questão do cuidado, sobre o mundo, e aí dava aquele ar de curiosidade, de saber, de provar. E o diabo ele vem, no tempo de hoje, atacando nos relacionamentos dentro da igreja. Não que naquela época não tinha, né? Mas hoje você vê muitas discussões dentro do ministério, dentro da igreja, e isso vai atrapalhando, vai colocando divisão. E um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido, ele não prospera. Então, nós observamos que Tiago vai começar falando o primeiro ponto importante e essencial que nós devemos tomar cuidado, e eu quero dar ênfase aqui com você, é o cuidado com a precipitação. Vou repetir, o cuidado com a precipitação. Muitas das vezes nós podemos julgar ou nos precipitar em nossas palavras e nos levar a cometer injustiças. Isso mesmo. Por isso que a palavra de Deus, por isso que nós vemos aqui Tiago mesmo exortando, não faleis mal um dos outros. Falar mal do outro é prejudicial à reputação alheia, mas também mina contra a unidade e o amor dentro da igreja. E esse reino dividido, ele não vai prosperar. Então a estratégia do diabo é colocar divisão, um irmão contra o outro, fazer com que a igreja venha passar por uma mornidão espiritual, uma anemia espiritual, uma igreja raquítica que não sabe preservar os relacionamentos. Por isso que ele vai usar aqui a expressão caluniar, aquele que calunia o seu irmão. É interessante que tem um texto lá de Provérbios, que eu gostaria de compartilhar com você, que se encontra em Provérbios de número 5, verso de número 16. Presta bem atenção, pegou a tua Bíblia, está com o papel, com a caneta na mão? Vamos lá. Provérbios de número 5, verso de número 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E a última que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos.
pega esse texto, utiliza como subsídio na sua aula. O próximo ponto, falta de conhecimento. Você pode observar ali em Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 12, que ele vai dizer assim, ó, um só é legislador e juiz, quem pode salvar e destruir? Tu, porém, quem és que julga ao trem? Ele fazendo essa pergunta e levando a reflexão, você percebe que no versículo de número 11, ele fala que aquele que julga o seu irmão, aquele que tem um pensamento precipitado e que fala de alguém, ele está pecando ou ele está indo contra a lei. E aí Tiago vai dizer, julgas a lei, e não és observador da lei, mas juiz. Que lei é essa que Tiago está falando? Bom, Tiago, se nós olharmos no capítulo de número 2, versículo de número 8, de Tiago diz assim, ó, todavia, se cumprirdes, conforme as escrituras, a lei real, ou a lei régia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então a lei que Tiago estava falando aqui, que ele está colocando que a pessoa que julga o seu irmão, ele está falando mal da lei, porque se a lei, através de Tiago aqui, provavelmente ouviu o seu próprio irmão falando sobre isso, todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa lei, se você julga o teu irmão, se você fala mal do seu irmão, se você fala palavras torpes contra o seu irmão, aborrecendo o coração do seu irmão, você está indo contra esta lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele coloca que quem faz isso está violando diretamente um mandamento. Tiago, ele está enfatizando a presunção e a arrogância de quem se acha no direito de julgar os outros. E ele vê isso como algo muito grave, e ele estava orientando num caráter pastoral a igreja. Ele entendia que a igreja que estava ali no início do seu desenvolvimento, a igreja que estava crescendo, que Deus estava dando crescimento, ele percebe também, é muito interessante você observar isso nessa carta de Tiago, que ela é muito prática, que os relacionamentos estavam forjando o caráter da igreja. Os problemas que havia dentro da igreja, os ricos opressores, a exortação que Tiago dá à paciência, você vai observar que ele vai falar, e ele vai ser muito incisivo nas suas palavras, contra a acepção de pessoas. Ele estava forjando esta igreja. E agora Tiago faz mais uma denúncia, que é aquele que, e ele vai chamar até de, a gente pode dizer, de hipócrita, né? O hipócrita era nos antigos teatros romanos, usava uma máscara, a máscara era sorrindo, mas estava obstruindo a realidade do ator. Então o hipócrita era esse, se travestia de uma máscara, muito parecida com aquele texto que conta a parábola, né, do fariseu e do publicano, que diz que os dois foram à igreja orar, enquanto o fariseu gabava-se pelaquilo que ele fazia. Ele dava o dízimo de tudo aquilo que ele possuía, ele era fiel, ele demonstra uma espiritualidade muito grande, um hipócrita. E ele até usava o publicano como uma medida, ele dizendo obrigado porque eu não sou como este publicano. E em contrapartida você vê a humilhação do publicano, que não conseguia nem falar em voz alta, só apenas batia no peito. E ele dizia, né, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus faz a pergunta, quem desses que voltou justificado? E o texto diz, aquele, né, que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, mas aquele que se humilha, aquele que reconhece e que sabe que carece da misericórdia de Deus. Então, o primeiro ponto, a natureza do julgamento. Nós falamos sobre o cuidado com a precipitação, é muito importante você falar isso com os seus jovens, porque nós estamos recebendo muitos jovens que saem dos adolescentes, estão vindo para os jovens, a mente é diferente, e aí você tem que ter cuidado. Ponto 2, subtópico 2, falta de conhecimento. E o último subtópico do ponto 1 é julgamento e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. Estamos vivendo tempos difíceis, pessoas que julgam por causa do orgulho, eles não colocam na balança
isso que eu estou falando. Inclusive eu vi uma frase esses dias que dizia assim: fale a verdade e doa quem doer. Quem vai decidir se está doendo é quem está ouvindo. Então precisamos ter muito cuidado, ok? Muito bem, vamos seguindo a nossa pré-aula. Lembrando que é uma pré-aula, a gente não consegue se deter muito nos assuntos, por isso a gente vai só jogando sal aí na sua boca, você vai tendo sede e você vai pesquisando, vai procurando mais conteúdos que com certeza vai edificar a sua vida. O segundo ponto, a soberania de Deus como único juiz. É isso que nós devemos dar ênfase. Deus conhece tudo. Tiago capítulo 4 e o versículo de número 12 nos diz assim: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Só existe um Deus que pode julgar as pessoas. Alguém dizia: Deus perdoa, os irmãos não perdoam. Você observa aquele texto quando, lá em João, vamos abrir a nossa Bíblia, é muito interessante esse texto. Você observa aqui um contraste entre a lei e a graça, quando Jesus, ele é pego de surpresa, né, por alguns homens acusadores, que estavam acusando aquela mulher que foi pega em adultério. Nós podemos observar que quando esses homens chegam até Jesus e falam que a mulher havia cometido pecado, que essa mulher havia sido pega em adultério, no capítulo 8 de João, nós observamos que colocaram ela no meio e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério. Essa mulher estava sendo envergonhada. Eles não tiveram, né, o tato de entender que por trás do humano estava o ser humano. E você observa que eles trazem a mulher, não trazem o homem, discriminam ela, e aí eles vão citando a lei. Pode observar que eles conheciam da lei. Não que a lei estava sendo abolida, mas eles estavam interpretando a lei ao seu bel prazer. Eu jogo pedras no pecado dos outros e confetes naquilo que eu faço de bom. E você observa que o texto mostra que eles conheciam, né, da lei. Olha, Moisés fala que ela precisa ser apedrejada, né, no capítulo 8, versículo 5 de João. Isso está lá em Levíticos, no capítulo de número 20, versículo de número 10, e também em Deuteronômio, no capítulo de número 22, versículo 22 ao 24. Eles conheciam da lei. E aí, Jesus então começa a escrever na terra. Enquanto Jesus vai escrevendo, o versículo de número 9 nos diz que quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ou seja, os mais velhos eram aqueles que precisavam dar exemplo para os mais novos que estavam ali. Isso fala muito da característica orgânica da igreja, daqueles irmãos que estão mais tempo, no exemplo aos novos convertidos. Então a gente precisa curar a igreja e ensinar a igreja no cuidado do julgamento, do pré-conceito de alguém. Sabe que essa pessoa, por mais que ela errou, ela é uma pessoa e precisamos orar por ela, é um ser humano. E aí a Bíblia fala que só ficou a mulher. Aí Jesus diz assim: olha, onde estão os seus acusadores? Jesus perguntou para ela: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. E ele disse, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nós estamos aqui diante do juiz por excelência, que é Jesus. É muito interessante a gente observar que o único que poderia atacar uma pedra nessa mulher, porque a pergunta de Jesus é: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O único que poderia ali era Jesus. Mas ele assim não fez. Ele disse para ela: vai e não peques mais. Aplicação: não podemos impedir aquelas pessoas que Jesus já deu a ordem para seguir em frente. Não podemos criticar e nem condenar aqueles que já foram perdoados por Deus. Aqueles que se arrependeram e perdoados já estão. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, a vida dessa pessoa está seguindo. A gente só precisa agora estar junto, orando, orientando e prestando os cuidados necessários. E devemos entender que Deus, Ele conhece tudo, os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Subtópico 2,
precisamos entender que por ele ser o único juiz, a sua justiça é perfeita. Em Deuteronômio, no capítulo de número 32, versículo 4, Moisés diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Glórias a Deus. A sua justiça é perfeita. Eu estava esses dias lendo um livro muito interessante, até indico para você, você tem que adquirir, tem que ter na sua biblioteca, um livro chamado Justiça Generosa, do reverendo Timothy Keller. Você precisa ler esse livro, ele vai trabalhar essa questão da justiça humana. Como a gente pensa em justiça? Vou trazer uma ilustração aqui para você entender. Por exemplo, uma pessoa chegou na igreja e ela precisa muito de ajuda. Ela veio de outra cidade ou de outro país e ela está ali na igreja e ela precisa de uma bicicleta. E aí a gente se reúne com os irmãos, com um grupo de jovens ali, e a gente adquiriu a bicicleta para o irmão ir trabalhar. A gente presenteou essa bicicleta para esse irmão. Aí o irmão, em uma semana, ele vai lá e vende a bicicleta, e você descobre, infelizmente, que ele era um alcoólatra, ou ele tinha um vício nas drogas, e ele vendeu a bicicleta. Qual é o teu senso de justiça? Não vamos ajudar mais. Esse já não tem mais perdão. E a nossa mente, enquanto eu exagerei aqui na ilustração, porque eu sei que você vai surgir algo no teu coração e tu vai ficar pensando sobre isso. Como é a justiça de Deus? E quantas vezes que Deus nos ajuda, que Deus nos abençoa, e a gente vende aí a bicicleta espiritual, a gente troca Jesus por tantas outras coisas. A gente entende que igreja é apenas um drive-thru de oração, eu só vou lá, oro, depois a minha vida é outra, é paralela àquilo que eu vivo dentro da igreja, eu divorcio aquilo que eu prego daquilo que eu vivo. E o Timothy Keller, ele vai trabalhar algo muito interessante quando ele vai fazer aquela citação, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, nos livros da lei, quando as pessoas iam trazer uma oferta. A gente está falando aqui de justiça. E eu vou perguntar para vocês, um homem muito rico possuía muitas cabeças de gado, e quando ele ia ofertar o sacrifício, uma vez ao ano, né, ou quando ele ia lá ofertar o sacrifício no templo, ele trazia um monte de bois, e ele ia lá ofertar, ele tinha muita condição, ou trazia muitas ovelhas, não sei. Em contrapartida, tinha uma pessoa ali da classe média que ela trazia umas 2 ovelhas ali, ela trazia uma ovelha, trazia até o sacerdote, era feito todo o ritual, toda aquela carnificina, né, tudo aquilo que nós lemos nos textos do Pentateuco. Porém, uma pessoa muito pobre, pobre daquele que o pobre chama de pobre coitado. Ele está vindo apenas com uma xícara de farinha. É aquilo que ele tem. É só aquilo que ele tem de oferta. A pergunta que não quer calar, falando sobre justiça. Qual desses, no nosso olhar humano, né, a gente diz assim, qual esse deveria ser mais abençoado? Ah, pastor, aquele que trouxe um monte de boi, ou aquele que trouxe as ovelhas, olha esse, trouxe só um punhadinho de farinha. E aí o Timothy Keller trabalha a ideia de que antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Por isso que é interessante quando a gente fala, jovem, professor fala sobre o dízimo, eu gosto muito de refletir sobre isso, que os 10% na oferta, se a gente fosse pensar no senso de justiça, mas lembre que a justiça de Deus ela é perfeita. E a gente começa agora no olhar humano, né, a gente começa a pensar, puxa, mas aquele, né, o médico, o dízimo é um valor X, o mecânico é um valor Y, e o CLT lá é um outro valor. E aí a gente, no nosso olhar humano, pensa, não, mas aquele que deu mais, esse sim vai ser abençoado. Mas o senso de justiça de Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que o dízimo, tanto o doutor, quanto o leigo, o da classe alta, o da classe baixa, o homem mais rico do mundo, se fosse ser um dizimista fiel, ele daria o mesmo 10%. Aqui está vinculado muito na intenção do coração. Então, o nosso Deus, um justo juiz. Sobre tópico 3, do ponto 2, a soberania de Deus como único juiz, você vai trabalhar com seus jovens sobre a autoridade exclusiva. Deus possui uma autoridade exclusiva para julgar. Você vai ver muitos textos na Bíblia, por exemplo, Apocalipse, lá no capítulo de número 20, versículo de número 12. Abra sua Bíblia e vai anotando. Nos diz assim, ó, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro,
que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Pense nisso, reflita muito com os seus jovens e mostre para eles que a autoridade exclusiva para julgar alguém é só Jesus. Isso não cabe a nós. A gente pode orientar, aconselhar. Aquilo que eu vou falar vai servir para a edificação do meu irmão. Eu não posso usar o púlpito como uma rinha, uma rixa de eu jogar verdades e querer jogar farpas no irmão que está ali no meio. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos lidando com a noiva de Cristo. Ela é noiva de quem? De Cristo. Então devemos cuidar daquilo que nós falamos. Último ponto, convido você a refletir sobre a humildade e a compreensão entre os irmãos. Vamos falar de 3 pontos importantes. Evite criticar, ame e seja misericordioso. Vamos lá, recapitulando. Primeiro, evite criticar. Segundo, ame. Terceiro, seja misericordioso. Irmãos, a gente precisa fazer sempre um exame em nós. Aquilo que nós estamos criticando, será que nós estamos criticando no outro aquilo que nós também fazemos? Precisamos ter muito cuidado. A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia em vez de críticas. Na parábola do bom samaritano, você percebe este homem, parece um paradoxo, né? O bom samaritano, um judeu ouvindo isso, né? Será que existe um samaritano bom na ótica de um judeu? E aquele homem que descia de Jericó, naquela rota, naquelas vielas, é pego de surpresa por salteadores, que o espancam e o deixam como morto. Esse é um judeu, ele conhece os preceitos da lei, ele sabe de tudo que aconteceu com o que levou a ser um povo samaritano. E esses dias eu estava refletindo e eu pensando, eu quero que você pense nessa ideia comigo, de esse homem que estava ali, todo machucado. Você vê ali o levita que passa, o sacerdote que passa, sabe que eles também estavam com pressa porque ali era um lugar perigoso. Eles não sabiam e ali acontecia muitas estratégias ali de ladrões que fingiam se a pessoa ia prestar ajuda e ali eram pegos de surpresa. Então eles estavam com medo também. Mas aí você observa que quando esse samaritano ele está chegando próximo, se aquele homem não estivesse naquela situação, ele não iria aceitar a ajuda do samaritano. E você observa ali esse paradoxo que Jesus faz ali, eles refletirmos, né? Mediante a pergunta do doutor da lei, aquele jurista, né? Faz aquela pergunta, né, capciosa para Jesus, né? Mas quem é o meu próximo? E Jesus ali coloca um confronto na vida daquele homem e mostra que precisamos evitar as críticas, né? O samaritano era apedrejado, era chamado de cão, e você observa ali que o samaritano pega esse moço, passa azeite em suas feridas, enfarcha seus ferimentos. O texto fala cavalgadura. Era um homem nobre. Ele desce do seu cavalo, ele coloca o homem doente em cima da cavalgadura, leva até a hospedagem, deixa o homem lá e fala, olha, se ele ficar mais alguns dias, ou se ele se utilizar de outros produtos aí nessa hospedagem, quando eu voltar eu vou pagar. E você observa ali como que a gente precisa ajudar as pessoas independentemente do que essas pessoas elas fizeram. A gente como cristão precisa pensar como Jesus agiria. A justiça generosa de Jesus, a misericórdia de Jesus. Então evite criticar. Ame. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus. Eu acho muito interessante da importância de você orar pelas pessoas. Eu digo que quando você ora por alguém que faz alguma coisa errada, eu já fiz muito esse exercício. Pastoreando igreja, você vê pessoas cometendo N erros, você orienta, você aconselha, mas quando eu começo a orar por essa pessoa que ela errou, ela foi petulante, ela fez coisas que não deveria fazer, eu oro por ela, e por incrível que pareça, uma graça de Deus vem em nós, e que você começa a olhar para essa pessoa com o olhar de Cristo. Você começa a olhar para ela como Jesus olharia para ela. Se você precisa, às vezes, corrigir, você vai ser conciso em suas palavras,
você vai ser pontual em suas palavras, você vai confrontar ela, mas na mesma medida você vai amar. Você não vai levar aquilo para o pessoal, vai sair ali do ambiente de aconselhamento. Falo isso para você, líder de jovem também. Você vai aconselhar, você vai ajudar esse jovem, mas vai seguir, não precisa perseguir, não precisa dar aquele silêncio total, não conversar mais, não. Volta ao normal, segue em frente. Imagine quantas vezes que os discípulos cometeram coisas ali contra Jesus, o próprio Pedro negando a Jesus. E você observa que Jesus, mesmo assim, esperava Pedro na praia, com o peixe ali esperando Pedro. Então a gente precisa amar. Amar não é um sentimento. O sentimento pode ser aquilo gerado por algo. Por exemplo, a alegria. A pessoa está triste, você vai lá, conta uma piada, ou você vai conversando com a pessoa, vai quebrando o gelo, daqui a pouco a pessoa está sorrindo, está conversando com você. Agora o amor é diferente, o amor é uma escolha. Eu tenho meu filho, eu não digo que eu escolhi amar ele, já venho esse amor de pai, esse amor de mãe. Mas a minha esposa, sim, é alguém estranha dentro da minha... O que? A tua esposa é alguém estranha dentro da tua casa? Bom, ela não cresceu no mesmo ambiente que eu. Os pais dela são diferentes do que o meu, a educação dela foi diferente, o gosto de comida é diferente, o gosto musical é diferente, o gosto de roupa é diferente. Ela é mulher, ela é feminina, então ela é diferente. E mesmo apesar das indiferenças, e muitas das vezes as discussões, né, a falta de compreensão, muitas vezes da parte da gente, nós entendemos que eu preciso escolher amar ela. Todos os dias eu escolhi amar. Quando eu oro com ela, eu estou olhando para ela como Jesus olha. Eu preciso entender aquilo que Jesus, através da inspiração, é claro, que precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então eu deixo essas reflexões, você pode aprimorar, né, e com certeza você é inteligente, você irá também em busca de outros subsídios e será de grande valia para a sua vida. Eu já te indiquei um livro hoje, hein? Vamos ver se você lembra aí, já anota para você adquirir. Pode adquirir na loja da Bíblia também, vai ser bênção. Seja misericordioso, é o último ponto. Uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo. Jesus é o nosso exemplo de alguém que tinha misericórdia, sentia a miséria do outro. Eu gosto muito daquele texto, quando Jesus observa uma multidão, e ele fala assim, que eles eram como ovelhas sem pastor. A fonte de proteção, que leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, não estava ali com eles, eles estavam sozinhos, sem direção. Jesus vai fazer uma oração. Jesus levanta as mãos aos céus, ele começa a orar, e Jesus então na sua oração ele diz, eu rogo ao dono da seara, para que envie mais trabalhadores. Ele observa que essas pessoas precisavam ser mentoreadas, pastoreadas, cuidadas, e quem sabe você é a resposta da oração de Jesus naquele dia. Senhor, envie mais trabalhadores. Ele enviou você para trabalhar, para ajudar aí na congregação, ser as mãos desse corpo de Cristo, os olhos do corpo de Cristo. Você só não pode ser a cabeça, mas o restante você pode ser os pés para sustentar, você pode ser as mãos para apalpar, para ajudar, para segurar a mão daquele que está caindo. Deus chamou para ser um Arão e Ur, quando Moisés está ali já velho, podia criticar, por que Moisés já não se aposentou, está aí ainda, né? Olha aí, ó, tá, não aguenta nem segurar a bengala, mas eles vão lá, pegam de um lado, do outro, levanta a Moisés com a vara na mão ali, e o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, procure aí o superintendente da IDBD e da sua congregação, o seu dirigente local. Você que ainda não é aluno da IBD, participe, gente. Eu sou aluno da IBD desde a minha infância. Eu não sei quando que eu não estive numa escola bíblica dominical. Sempre cresci na IBD, sou um obreiro hoje porque cresci e aprendi dentro da escola dominical. Tá, então, essa lição, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Seja um cristão autêntico, que Deus abençoe a sua vida e, é claro, nós nos vemos agora no dia 3 de março, nesta segunda-feira, no grande Aviva Almádio. Quero te ver lá, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.